Muito bem, meus irmãos, nós vamos compartilhar da palavra de Deus nesse momento. Esse tempo tem sido um tempo em que temos refletido sobre a obra missionária, a importância do investimento da nossa vida na obra missionária, na proclamação do Evangelho de Cristo. E eu gostaria de ler o texto que está em Lucas, capítulo 10, os versos de 1 ao verso de número 5. Lucas, capítulo 10, de 1 a 5, a palavra de Deus diz assim: E depois disso designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele ainda havia de ir. E dizia-lhes: Grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. Estamos no mês de missões e o tema que estamos desenvolvendo durante esse mês é: Viva o poder de transformar. Viva o poder de transformar tem sido o tema de nossa reflexão, tem sido o tema de nossa canção, mas nesta noite, mais uma vez, nós queremos convidar você a pensar na sua ação missionária, porque a ação missionária, ela não se restringe àquilo que fazemos nos confins da terra, mas a ação missionária começa aonde estamos. Eu gosto muito de lembrar do texto de Atos, capítulo 1, verso 8, quando a Bíblia diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tanto em Jerusalém como. Tanto como. Isso significa que há uma ação simultânea que envolve aquilo que fazemos em nossa Jerusalém e aquilo que fazemos nos confins da terra. Em nossa Jerusalém, nós fazemos através do nosso testemunho, da nossa pregação, nós fazemos através dos nossos contatos, da nossa influência. Em nossa Jerusalém, nós fazemos através do nosso esforço evangelístico, do nosso compromisso de levar a palavra de Deus aos nossos familiares, aos nossos vizinhos, à nossa cidade. A nossa cidade é a nossa Jerusalém. E nós queremos ganhar a nossa cidade para Cristo. E a ação missionária até os confins da terra, porque é tanto aqui como, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra, nós fazemos através dos nossos missionários. E nós abençoamos a vida dos nossos missionários e realizamos a obra missionária até os confins da terra, enviando missionários, orando pelos missionários e sustentando a obra missionária. E nós louvamos a Deus, porque a nossa história, a história da nossa igreja, tem sido uma história de envolvimento com a obra missionária. A nossa igreja tem sido uma igreja que vibra com a ação missionária, vibra com as campanhas de missões nacionais e missões mundiais. E nós louvamos a Deus, porque os nossos missionários estão lá nos campos, fazendo a diferença, levando a palavra de Deus, trazendo esperança para este mundo perdido. Estamos no meio da campanha de missões. Nós cremos no poder transformador do Evangelho. Há um autor muito conhecido chamado Charles Swindoll, e ele escreveu o seguinte: uma igreja que não se arrisca e não se sacrifica, não consegue cumprir a grande comissão. Essa é uma frase de
Charles Swindoll. Uma igreja que não se arrisca e não se sacrifica, não consegue cumprir a grande comissão. Nós estamos conscientes desta realidade, e esse texto da palavra de Deus que eu li nesta noite, de Lucas capítulo 10, de 1 a 5, nos faz entender esta realidade, porque a obra missionária é nossa missão, e a missão da igreja é sempre uma missão de alto risco. Não importa o tempo, não importa os recursos, o tamanho da igreja, os equipamentos que ela tem ou que ela não tem, ou qualquer coisa que a igreja possa ou não possa fazer. Existem algumas coisas que nunca vão mudar. Muda os tempos, a cultura, os recursos, o tamanho da igreja, essas coisas são coisas que mudam. Mas existem algumas coisas que não vão mudar. E esse texto da palavra de Deus nos lembra isso. 3 características inalteráveis na igreja. Pelo menos 3 características que não vão mudar, que eu quero compartilhar com você nesta noite. Primeiro, a primeira característica é a minoria de trabalhadores. Jesus disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Eu vou repetir: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Daqui a 200 anos, você pode abrir a sua Bíblia, quer dizer, eu e você não vamos estar aqui, mas alguém vai abrir a Bíblia no capítulo 10 de Lucas, e vai estar escrito lá: a colheita é grande e os trabalhadores são poucos. Há 1000 anos atrás, a igreja abria a sua Bíblia e estava escrito: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Neste momento da história, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, e isto não vai mudar. Eu fico muito preocupado com uma ideia que tem sido muito difundida nesses tempos na igreja evangélica brasileira, na tentativa de dizer que em pouco tempo, em poucos anos, seremos a maioria de evangélicos em nosso país, como se fosse possível que nós nos tornássemos muitos ao invés de poucos. Em todo o tempo da história, a igreja irá continuar sendo composta de poucos trabalhadores. A seara vai continuar sendo grande, mas diz a palavra de Deus, nas palavras de Jesus, que os trabalhadores continuam sendo poucos. Por isso, cada crente, e aí, querido, você que está participando do culto desta noite, desse culto de quarta-feira, esta é uma palavra da parte do Senhor para a sua vida. Cada crente deve se colocar disponível para afirmar diante de Deus, com todas as letras: se os trabalhadores são poucos, eu quero ser um. Se são poucos os trabalhadores e a colheita é muito grande, Senhor, usa a minha vida. Eu quero colocar a minha vida à tua disposição. Eu quero me unir a esses poucos para fazer a diferença no mundo. Eu quero colocar a minha vida para que o Senhor me use com esse poder transformador. Porque se os poucos trabalhadores hão de proclamar o Evangelho até os confins da terra, para que no final pessoas de todas as nações, de todos os povos, de todas as línguas e de todas as etnias estejam diante do Cordeiro e louvem ao Senhor pelos séculos dos séculos, eu quero ser instrumento do Senhor para que esse Evangelho cumpra esta missão profética. Por isso, nesta noite, eu gostaria de que você fizesse esta oração: Senhor, se os trabalhadores são poucos, pode contar comigo. Eu quero fazer parte deste pequeno exército
Eu não quero me envolver apenas como parte de uma multidão. Eu quero me envolver com o Senhor e com a obra que o Senhor está realizando. Porque se os trabalhadores são poucos, eu quero colocar a minha vida à disposição do Senhor. Segundo lugar, uma coisa que não vai mudar, são características inalteráveis da igreja, é que Deus colocou-nos diante de uma missão muito arriscada. Jesus disse para os discípulos assim: vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Tem uma outra versão que diz assim: ide, eis que vos mando como cordeiro ao meio de lobos. Você sabe qual é a relação que existe entre lobo e cordeiro? São espécies que vivem a experiência do sacrifício e da dominação. Os cordeiros, eles são dominados e consumidos e estraçalhados pelos lobos. E a palavra de Jesus aos discípulos é: vocês vão como cordeiros no meio de lobos. Nós não podemos perder de vista os riscos que envolvem a ação evangelizadora, que envolve a ação missionária. Quando nós perdemos de vista esses riscos, nós perdemos de vista a intensidade da luta a que estamos sujeitos. No domingo, enquanto nós estávamos vivendo nosso momento de oração, na sala de oração por missões, o pastor Marco Antônio disse assim: nós não estamos orando para que Deus, de uma hora para outra, acabe com a perseguição religiosa, porque a perseguição religiosa está na palavra de Deus. É bíblico que os crentes haveriam de ser perseguidos. Na verdade, a liberdade religiosa que nós desfrutamos em nossa pátria, e algumas nações desfrutam, né, da liberdade religiosa, onde cada pessoa pode crer com liberdade, pode pregar com liberdade. Esta não é a realidade de todas as nações. Existem muitas nações onde existe a perseguição religiosa, e nós temos orado por algumas dessas nações durante esse tempo de nossa campanha. Na verdade, os missionários, quando eles vão aos campos, eles vão conscientes da possibilidade de viverem a experiência da perseguição, porque eles estão conscientes de que estão indo como cordeiros para o meio de lobos. Certa vez, C.S. Lewis escreveu o seguinte: se encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é a de que fui criado para outro mundo. Se a gente acha que vai poder entrar nesse processo de evangelização do mundo, se a gente acha que as pessoas vão abrir-se para o Evangelho com muita franqueza e disponibilidade, sem que isso envolva, da nossa parte, riscos a serem assumidos, nós não entendemos o mundo do Evangelho a que estamos inseridos. Se o que estou procurando na vida cristã é boa vida, é conforto, eu ainda não entendi as palavras de Jesus. Entrar de cabeça no reino é comparado por Jesus como colocar cordeiros no meio de lobos. Isso significa, o risco é constante, o risco é iminente. Sabe, irmãos, existe um falso evangelho sendo
proclamado em nossa nação, de que se você receber a Jesus como seu Salvador, seus problemas acabaram. Só que esse não é o Evangelho da graça de Deus, esse não é o Evangelho da Bíblia, esse não é o Evangelho de Jesus. No Evangelho de Jesus, em Lucas capítulo 10, verso de número 3, Jesus diz aos seus discípulos: eu vos envio como cordeiro no meio de lobos. Vocês vão sair daqui, mas podem ter certeza, vocês vão sofrer perseguições. Vocês vão, mas vocês vão sofrer ataques. Não pensem que as pessoas estão abertas e dispostas a atenderem aquilo que vocês estão pregando. Eu vos envio como cordeiro no meio de lobos. O Evangelho de Jesus é esse poder que transforma lobos em cordeiros. Lembra do apóstolo Paulo? Era um lobo que veio para devorar os cristãos. Sai em direção a Damasco para perseguir a igreja, quando soube que ali em Damasco havia um grupo de crentes pregando e vivendo o Evangelho. Mas ele vive um encontro com Jesus, e aquele lobo se transformou no cordeiro, proclamador do Evangelho, transformador e instrumento de transformação de muitas cidades, marcou o cristianismo, e nós louvamos a Deus pela sua vida, porque o Evangelho tem esse poder. Por que nós não precisamos temer os lobos? Porque o Evangelho tem esse poder de transformar a vida daquele que crê. Terceiro lugar, uma coisa que nunca vai mudar, uma outra característica inalterável da igreja, é que ela vive na dependência exclusiva de Deus. Jesus disse aos seus discípulos: não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandália. Vocês fiquem tranquilos, não precisam se preocupar com as provisões. Eu tenho os recursos, eu tenho as provisões. A obra de Deus só pode ser feita pelo poder de Deus, porque somente deste modo glorifica a Deus. Somos cuidadosos demais de nós mesmos, como se fosse possível suprir todas as nossas necessidades a partir dos nossos próprios recursos, pela força do nosso braço. A palavra de Deus nos diz que Ele se preocupa com toda a nossa vida, e Ele é quem tem todos os recursos. E aí eu poderia dizer sobre os recursos financeiros, os recursos de saúde, os recursos intelectuais, os recursos de poder de influência, todos os recursos que nós precisamos. Deus tem todos os recursos para a vida da sua igreja. Henry Barclay diz o seguinte: quando a igreja permite que a presença e a atividade de Deus sejam expressas, o mundo que sempre observa será atraído para Deus através dela. Na verdade, meus irmãos, o nosso trabalho não é atrair pessoas para nós, mas é encaminhar as pessoas para Deus. Eu tenho dito algumas vezes e quero repetir nesta noite, que o trabalho da igreja não é converter pessoas. O trabalho da igreja é semear a palavra de Deus, e é o Espírito Santo
que usa o poder desta palavra, do Evangelho, para converter as pessoas. A igreja não cresce por adesão, a igreja cresce por conversão. A igreja cresce quando pessoas são convertidas pelo poder do Evangelho de Cristo. E nós dependemos do poder do Evangelho, nós dependemos do poder do Espírito Santo. Humanamente falando, nós não temos condição de convencer ninguém. Cada vez que a gente prega o Evangelho, a gente anuncia as boas novas de salvação, e a gente vê pessoas se convertendo, gente sendo transformada pelo poder da palavra de Deus. E quando a gente vive o dia a dia da igreja e vê realmente pessoas sendo transformadas de maneira tão radical, a gente chega à conclusão: isso não é obra humana. Homem nenhum é capaz de ter uma palavra persuasiva tão impactante ao ponto de, em 30, 40 minutos, mudar o rumo da vida de outro. Nós não podemos isso, nós não podemos atribuir isso à capacidade humana. Nenhum homem seria capaz de fazer uma coisa dessa, somente pelo poder do Espírito Santo. Não é à toa que Jesus disse para os discípulos: ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Não dá para fazer a obra do Senhor na força do braço, não dá para fazer a obra do Senhor na capacidade de inteligência humana, não dá para fazer a obra do Senhor e não dá para viver a experiência da proclamação do Evangelho, senão pelo poder do Espírito. Então nós vivemos na dependência absoluta do Senhor. Nossa igreja deve ser um instrumento para que pessoas sejam atraídas a Deus. Nosso trabalho não é de atrair pessoas a nós, mas sermos instrumentos de Deus para que pessoas sejam atraídas a Ele, porque é Ele que faz a obra, é Ele que transforma as vidas. Este precisa ser o nosso foco, porque se nós não fizermos assim, corremos o risco de ficar disputando com Deus a atenção das pessoas. Quando Deus está querendo atrair as pessoas a si, e nós querendo atrair as pessoas a nós, vamos ficar disputando com Deus. E você sabe que nós não estamos aqui para disputar com o Senhor, nós estamos aqui para sermos cooperadores de Deus, como filhos amados, diz a palavra do Senhor. Então cada membro da igreja precisa aprender 4 coisas: andar com Deus, ouvir a voz de Deus, descobrir a vontade de Deus e unir-se ao projeto de Deus. E se nós fizermos estas 4 coisas, certamente nós seremos instrumentos do Senhor para que vidas sejam transformadas pelo poder do Evangelho. Um dos maiores desafios da igreja nesse tempo é que cada crente e cada igreja viva comprometida com este plano de salvação que Deus tem para o mundo. As opiniões individuais mais importantes, elas devem ficar em segundo plano, para que a vontade do Senhor prevaleça em nossa vida e em nossos ministérios. O que determina a direção da igreja, o foco da igreja, o que determina aquilo que juntos vamos realizar, é aquilo que a palavra de Deus nos indica, movidos pelo poder do Espírito, vivendo em unidade, para que vidas sejam transformadas pela graça do Evangelho de Jesus. Nós não somos detentores do Evangelho,
nós somos proclamadores. E o nosso trabalho é exatamente esse, de dividir da palavra de Deus. Nós cremos que Deus usa pessoas, Deus usa vidas, para que esse evangelho do reino alcance pessoas, para que o evangelho alcance o maior número possível de pessoas. Eu quero ser um parceiro de Deus, eu quero ser um cooperador do evangelho, para que a palavra do Senhor alcance até os confins da terra. Nesta noite, eu e você somos desafiados a lembrar de coisas que não vão mudar. Primeiro, a igreja é composta de uma minoria de trabalhadores. Isso não vai mudar. E nessa minoria, eu quero ser um. Se os trabalhadores são poucos, eu quero ser um. Segundo, essa é uma missão arriscada, mas na minha opinião, o maior risco que existe é não estar na missão. O maior risco que existe é rejeitar o privilégio da missão. Então, se a missão é arriscada e Deus está conosco, vamos correr todos os riscos, porque Ele nos garante a vitória. E em terceiro lugar, vamos viver na dependência de Deus. Não leve bolsa, nem saco de viagem, nem sandália. Deus é quem supre todas as nossas necessidades, segundo as riquezas da sua glória em Cristo Jesus. É assim que a igreja viveu ao longo de todos os séculos, e é assim que devemos viver nesse tempo da história. Quero convidar você para esse momento de oração, agradecendo ao Senhor pela sua palavra, e agradecendo ao Senhor porque nós não precisamos excluir da palavra de Deus nenhum texto, porque a Bíblia não tem letra miúda em seus contratos. Pelo contrário, as exigências do Evangelho são nos colocadas em letras garrafais, para que jamais nos esqueçamos daquilo que Deus espera de mim e de você. Viva o poder de transformar, colocando a sua vida à disposição do Senhor, para que Ele use para o louvor da sua glória. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra que compartilhamos nesta noite. Características inalteráveis da igreja. Senhor Deus, os trabalhadores são poucos. A tua palavra também diz que naquele dia, quando estivermos diante do Senhor, serão poucos. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Tua palavra diz que nós não devemos entrar pela estrada larga, pelo caminho largo, pela porta larga, mas devemos andar pelo caminho estreito, pela porta apertada, e a Bíblia diz que poucos são os que encontram esse caminho. E se são poucos, ó Deus, nós queremos estar entre esses poucos. Queremos te agradecer, ó Deus, pela graça de participarmos do povo alcançado pelo Evangelho. E se são poucos os trabalhadores, nós queremos colocar a nossa vida à tua disposição. Senhor Deus, é uma missão de alto risco, nós queremos correr os riscos, mas não abrimos mão, ó Deus, da verdade do Evangelho. Dependemos do Senhor, das tuas provisões, do teu poder, da tua graça. É assim que queremos viver todos os dias. Usa, Senhor Deus, a nossa vida com esse poder de transformar, para que, ó Deus, possamos ver
as nações alcançadas pela Tua palavra. Usa a nossa vida onde quer que estejamos, desde a nossa Jerusalém até os confins da terra. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Amanhã nós temos um encontro marcado às 7 horas da manhã no Café com Fé, café de celebração, de louvor, de gratidão a Deus. O Café com Fé geralmente tem 5 a 6 minutos, mas amanhã a gente vai fazer um tempinho um pouco maior. Então às 7 horas da manhã nós queremos estar juntos para celebrarmos a Jesus e agradecermos ao Senhor por este um ano de Café com Fé. Temos um encontro às 7 horas da manhã. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seu poder de influência. Deus use a sua vida para a proclamação do Evangelho. Viva o poder de transformar.